Yohanan Arba. João capítulo 4. A partir do versículo 6, acompanhe comigo a leitura e abra o seu coração. Este culto será inesquecível para você. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Glórias ao Senhor. O texto da mulher sem nome, todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar do texto da mulher sem nome. A mulher samaritana não é o nome da mulher samaritana. O nome dessa mulher não aparece nas Escrituras. Os samaritanos provinham de Israel, reino do norte, cuja a sede do reino do norte era a grande cidade de Samaria. Um governo que foi estabelecido e perdurou por cerca de 220 anos e foi destruído em 612 antes de Cristo. Em 612 antes de Cristo, Samaria foi destruída pelos assírios. Israel, reino do norte, estabelecida por 10 tribos de Israel, foi eliminada, foi destruída em 612 a.C. Os sobreviventes passaram a viver em pequenas colônias ao redor da cidade destruída e foram odiados pelos judeus conservadores até os dias de Jesus. 612 anos, ainda perdurava aquela rejeição, aquele ódio que aquele povo tinha com relação aos samaritanos. Preste atenção aqui. O texto diz que Jesus disse para os seus discípulos que era necessário passar por Samaria. Não literalmente Samaria, porque a cidade de Samaria havia sido destruída. Amém? Mas era necessário passar por alguma colônia próximo da cidade de Samaria destruída. Jesus estava indo para a Judeia. Ele estava na Galileia, indo para a Judeia, 218 quilômetros. Caminho, 3 dias de caminhada, ele foi para Samaria, ou para alguma colônia próximo da cidade destruída chamada Samaria. Então preste atenção que Jesus ia para a Judeia, 218 quilômetros. E de repente ele resolve mudar o seu curso da caminhada com os seus discípulos e passar naquela colônia, porque ele diz assim, é necessário passar por Samaria. Eu quero falar com você sobre o interesse de Jesus pela samaritana. Amém? Grave esse tema.
o interesse de Jesus pela samaritana. O que é que nós iremos aprender acerca do interesse de Jesus pela samaritana? Jesus ficou interessado naquela mulher, muito interessado. Eu vou trazer os pormenores para você entender como que Jesus ficou interessado por aquela mulher. E esse texto nos traz grandes ensinamentos para o dia de hoje, para mim e para você. Se você estiver sensível à voz de Deus, você vai entender acerca do interesse de Jesus por aquela samaritana. Não era um interesse comum. Por que não era um interesse comum? Ei, dobre a sua atenção. Jesus era judeu, amém? A mulher samaritana, os judeus não tinham uma boa comunicação, um bom relacionamento com os samaritanos. Não era comum Jesus se interessar por aquela samaritana, porque não havia laços de comunhão nenhum entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, por cerca de mais de 600 anos, era uma questão cultural odiar os samaritanos, que eram os próprios irmãos. Presta atenção, escute isso. Não eram estrangeiros, eram irmãos. Amém? Eles eram irmãos. Mas desde então, desde que Samaria foi destruída, houve uma influência sobre aqueles irmãos, de maneira que eles passaram a odiar um ao outro. Os samaritanos passaram a ser considerados pelos judeus como rebelados, rebeldes, infiéis, desordeiros, inimigos, de modo que os judeus caminhavam o dobro para não passar por perto de Samaria ou de alguma colônia de Samaria quando eles saíam de Jerusalém para a Galileia. Preste atenção, porque se você observar no mapa, era uma rota que ficava bem próximo da estrada principal. E eles faziam questão de andar o dobro, para não passar nem perto de Samaria, nem por perto das colônias que haviam próximo de Samaria, do que restou de Samaria. Escute uma coisa aqui: o que restou de Samaria estava lá em pequenas colônias, quase que morreram, quase que foram eliminados da face da terra. Os assírios de uma forma cruel, destruiu Samaria. 3 anos e meio cercaram Samaria, 3 anos e meio colocaram fogo ao redor da cidade, foram minando todos os recursos, sem deixar entrar nada e sair nada vivo de Samaria. Até que Samaria foi destruída, colocada fogo, as crianças foram comida assada. A palavra de Deus nos informa que houve canibalismo ali. Uma coisa terrível aconteceu com Samaria, e aquele povo que havia se rebelado contra Deus, que eram os próprios irmãos do reino do sul, de Judá, aquele povo de Samaria foi julgado pelo Eterno com um juízo destruidor, vindo dos altos céus, que eu e você somos incapazes de entender isso, de calcular isso, de ter a dimensão disso, porque nós somos limitados, nós não conseguimos compreender a dimensão do juízo de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o juízo pertence ao Senhor. Você está me ouvindo? Diga amém. O juízo pertence ao Senhor, nós não temos essa dimensão, por isso que você não pode, nem deve, tentar calcular essas coisas, porque somente Deus conhece o meu e o teu coração, somente Deus conhece o meu íntimo e o teu íntimo. Então deixa o juízo na mão dele, porque dele pertence o juízo. Amém? Samaria foi destruída e o povo, seus próprios irmãos que habitavam no sul, em Judá, em Jerusalém, região da Judéia, eles passaram a rejeitar aquele povo como rebeldes, como rebelados,
como infiéis, como inimigos. E aquele povo ficou espalhado em pequenas colônias, aqueles pobres miseráveis que restaram daquela destruição, apenas os pobres miseráveis restaram. Porque os que eram ricos, os que tinham posses, todos eles foram destruídos e tomados à força as suas posses. E quem permitiu isso? O Deus eterno permite coisas que eu e você somos incapazes de entender, de calcular, de imaginar. Então não entre por esse caminho que você vai ficar doidinho, você não vai entender Deus. Mantenha a sua vida no altar do Senhor. Mantenha a sua vida em fidelidade ao eterno. Isso será o suficiente para te manter vivo, para me manter vivo, para que eu e você possamos testemunhar da grandeza de Deus para com as nossas vidas. Porque Ele é fiel. Quantos acreditam assim, diga amém. Deus é fiel e Ele cuida daquele que é fiel. Escute uma coisa que eu vou falar isso por muitas vezes até eu morrer. Você cuida da obra de Deus, Deus cuida da sua vida, da sua casa e da sua família. Você despreza a obra de Deus, Deus vai desprezar a sua vida, a sua casa e a sua família. É recíproco. É por isso que eu e você precisamos nos aplicar. Escute uma coisa aqui, esse culto será inesquecível para você. A pastora Elisama não viu meu sermão. E você sabe como sou eu, né? Eu coloco no forno, eu fico dias e dias estudando, pensando, meditando, preparando. Glória a Deus, até chegar o dia de pregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Abre o seu coração, porque tem pão do céu para você nesta noite. Você que crê, você crê? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. O interesse incomum de Jesus por aquela mulher custou um preço alto, 3 dias de caminhadas, horas de caminhada. Ei, 3 dias de caminhada. Eu preciso passar em Samaria. O grupo que Jesus estava, ele, os seus discípulos, eram formados de homens que participavam, a maioria deles participavam de grupos religiosos rígidos. Fariseus, essênios, zelotes, os principais. Eram homens rígidos, extremamente religiosos. Jesus estava quebrando o paradigma ao olhar para aqueles seus discípulos e dizer para eles assim: olha, eu preciso passar em Samaria. Como assim? Passar em Samaria? A gente anda léguas para passar longe de Samaria e o Senhor quer passar por Samaria. Eu acredito, olhe aqui para mim, preste atenção. Eu acredito que olharam para Jesus com um olhar de rejeição e começaram a se programar, se preparar como confrontar o mestre por aquela expedição que ele queria fazer. É por isso que Jesus, o texto diz que Jesus mandou eles comprar comida na cidade. E Jesus ficou sozinho. E sozinho ele foi ao encontro da mulher samaritana. Por que você acha que Jesus não quis ir se encontrar com aquela mulher junto com os seus discípulos? Porque a religiosidade falava muito mais alto do que qualquer afeto, qualquer calor humano. E se eu e você não tomarmos cuidado hoje, a nossa religiosidade vai afastar de nós pessoas que deveríamos cativá-las, cultivá-las, abraçá-las, chegar junto delas. Porque Jesus manda os discípulos ir comprar comida. Vão comprar comida, me deixe sozinho. Porque Jesus estava visualizando o pensamento deles, o que eles estavam maquinando, o que eles estavam se programando para questionar e falar. Então antes que eles questionassem, que eles se reunissem para se questionar com o mestre dispensa eles, vão comprar comida, porque é melhor do que ficar jogando conversa fora com vocês. Você percebe que Deus às vezes não quer perder tempo conosco, porque será uma perda de tempo. Quantas das vezes Deus fala conosco que é perda de tempo que Deus está falando? Se eu e você não estivermos prontos para ouvir a palavra, será uma perda de tempo de Deus lançando palavra e você entra aqui, sai cá e nada, absolutamente nada acontece. É por isso que muitas das vezes Jesus se recusa a falar conosco em determinadas situações, porque não vai adiantar.
Porque você não vai dar ouvido, você não vai abrir o coração para poder ouvir a voz do Mestre. O Senhor disse: é necessário passar em Samaria. Todos olharam para Jesus já com olhar de reprovação. Ele diz: ah, é? Então vamos comprar comida e me deixe só. Aleluia. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus hoje? Está pronto para ouvir a palavra de Deus? Essa palavra de Deus está marcando no meu coração há dias. Eu quero compartilhar o que está aqui dentro com você. Aleluia. É necessário passar por Samaria. Jesus desperta o interesse naquela mulher sem fazer acepção de pessoas. O mestre apresentou uma necessidade de passar por Samaria. A religiosidade daqueles homens que eram discípulos de Jesus faziam com que eles rejeitassem os seus próprios irmãos, que foram punidos por Deus, sendo que a punição pertence ao Eterno. E ao invés de ficar ligado com se Deus puniu, ou se Deus vai punir ou deixar de punir, eu e você precisamos entender de Deus o que é que Ele quer que façamos. O que queres que eu te faça, Senhor? Essa deve ser a pergunta para mim e para você todos os dias ao Eterno. O que queres que eu te faça, Senhor? E não questionar aquilo que está ao nosso redor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quantos estão comigo? Diga amém. O desprezo aos samaritanos não agradava ao Eterno. É isso que Jesus deixa muito claro na sua intenção nesse texto. Quando Jesus caminha 3 dias para Samaria para conversar com uma mulher sozinho, longe dos seus discípulos que eram religiosos demais. Queridos, preste atenção, onde Jesus estava tinha uma multidão, é incomum. Jesus estava sozinho com aquela mulher samaritana. Será que você consegue pensar? Não é necessário ser teólogo para entender, porque Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Ele estava onde ele estava, tinha muita gente, tinha uma multidão com ele. E Jesus dedica o seu tempo, precioso tempo, ele marca um horário especial para falar com aquela mulher samaritana. Jesus despreza uma multidão para falar com apenas uma mulher, deixando muito claro para os irmãos que odiavam aquele povo, dizendo para eles: olha, o desprezo de vocês para os samaritanos não é agradável aos olhos do Senhor. Sabe qual era a vontade de Deus? Ir até os samaritanos e resgatá-los, mas os religiosos não queriam fazer isso, porque eles viviam aguçados por uma religiosidade apenas. Ao invés de ir a Samaria e resgatar os irmãos, eles passavam de longe, eles caminhavam o dobro da caminhada para ficar bem de longe dos irmãos, ao invés de resgatar os irmãos. Ei, olhe para mim aqui, tem muitas mulheres samaritanas aí fora para serem alcançadas. Sai da religiosidade, pelo amor de Deus, e vamos alcançar essas vidas, porque essa é a vontade do Eterno. Jesus quis conversar sozinho com aquela mulher por conta da situação que o cercava. Olha a dificuldade que aqueles homens estavam dando para Jesus. Será que nós vivemos essas dificuldades hoje? Olha a dificuldade que aqueles homens estavam dando para Jesus, de maneira que Jesus dispensa todos eles para que eles fossem comprar comida. E ao comprar comida era uma coisa importante, sim ou não? Então Jesus, para atrair a atenção deles, o que Jesus faz? Determina algo importante. Vai lá comprar comida. Todos vocês, deixa eu sozinho. Jesus vai e se encontra com uma samaritana para ter um diálogo com ela. Aleluia. Quantos de nós precisamos ter um encontro com Jesus para entender coisas que não estamos entendendo? Como disse a pastora Elisama, todos os dias nós precisamos ter um devocional com Deus.
para entendermos o que nós não estamos entendendo, para ter clareza daquilo que não está claro para nós. E sabe qual é a percepção de Deus para mim e para você? Deixar claro a vontade dEle para com a minha vida e para com a sua vida. Mas para que isso seja realizado, você precisa dar lugar para isso. Eu preciso dar lugar para isso. Pelo amor de Deus, abra mão da sua religiosidade para entender a vontade de Deus na sua vida. Jesus não quer perder tempo, o momento era ímpar, era necessário, e ele precisava conversar com aquela mulher, então ele resolve conversar com a mulher sozinho. Será que você consegue perceber comigo, preste atenção aqui. Você consegue perceber comigo o tanto que Jesus relutou? Imaginando uma estratégia para poder convencer aqueles homens, conhecendo cada um deles. O mestre conclui: não adianta. É melhor eu tirar eles de cena, porque eles não irão permitir que eu converse com essa mulher e tenha sucesso naquilo que é a vontade de Deus. Ei, Jesus conhecia aquela mulher samaritana. E quantas pessoas que Jesus conhece e você não, mas você não tem coragem de ir até eles para falar de Jesus. Quantas pessoas que Jesus conhece e nós não conhecemos, e nós não temos a coragem de ir até essas pessoas e falar de Jesus. Escute uma coisa aqui. Quantas vezes perdemos oportunidades por conta de nossa religiosidade e ficamos apegados sem perceber que estamos perdendo? Ei, perceba que você está perdendo. Nesta noite, abra o seu olho e perceba que você está perdendo. Você não está ganhando nada nessa religiosidade. Havia muitos samaritanos ali que precisavam ser alcançados. Aquela mulher era apenas uma referência da vontade de Deus para com os samaritanos. Eu vou repetir. Havia muitos samaritanos para serem alcançados. Mas como que eles seriam alcançados se o povo passava de longe? Andava o dobro. Olha isso, quanto sacrifício, meu Deus. Andava o dobro. Você conhece alguém que não é crente, está sedento, clamando, pedindo por Deus, clamando porque almas estão descendo para o inferno todos os dias. Milhares de almas estão descendo para o inferno. Tem pessoas gemendo ao seu lado e você passa de lado por pura religiosidade. Não quero saber, eu quero saber de cuidar da minha vida. Eu vou servir a Deus, a minha vida cuido eu. E a mulher está ali clamando, gemendo, querendo beber água viva. Bendito seja o Eterno para sempre. Você pensa que tinha só apenas aquela mulher samaritana? Não. Tinha muitos samaritanos para serem alcançados. Aquela mulher é uma referência da vontade de Deus para com os samaritanos. Eu preciso entender que aquela mulher destaca uma referência da vontade de Deus para com os samaritanos. Por isso o interesse de Jesus por aquela samaritana. Ela era a referência. Aquela mulher era uma referência. O que aquela mulher virou? Em pouco tempo. O que aquela mulher passou a ser? Em pouco tempo. Jesus sabia disso. Ei, a religiosidade dos discípulos não iria permitir que Jesus chegasse aos samaritanos. Ei, preste atenção aqui. A nossa religiosidade nos faz perder ao invés de ganharmos. Ah, não vou ligar não, deixa lá. Se ela quiser, ela vem. Imagine se Jesus pensasse igual você. Eu vou atrás, eu não vou atrás não. Se ela quiser, que ela venha. Foi esse dilema que Jesus enfrentou. Ele disse: olha, eu vou deixar esses caras aí. Eu vou sozinho. Deus está falando com você nesta noite. Eu não vou ligar, eu não vou atrás, eu não quero saber. Jesus olha para aqueles homens cheios de religiosidade, cheio
aguçados por sua religiosidade, e Jesus não perde tempo com eles, ele vai sozinho. Deus está dizendo para você: olha, vá sozinho, mas vá ao encontro da samaritana, faça a vontade de Deus, mas alcance a samaritana, não deixa ela morrer, alcança ela, leva água viva para que ela beba, dê água viva para ela, para que ela beba. Levante a sua mão e adore ao Senhor, se você entende a voz de Deus para com a sua vida nesta noite. Uma referência da vontade de Deus para os samaritanos. Enquanto isso, o povo estava dividido. Sabe o que o diabo quer? Que eu e você fiquemos divididos. Quando você está dividido, você fica patinando, você perde e não percebe que está perdendo. Eita, olha para mim aqui. Você perde e não percebe que está perdendo. Fica girando em círculo, andando em círculo e não percebe que está perdendo. Havia passado 612 anos. 612 anos. Aquelas pessoas estavam sendo odiadas. Aquelas pessoas estavam sendo rejeitadas por 612 anos. E Cristo diz que é necessário passar em Samaria. Quanto tempo se passou para que você faça a obra da evangelização? Você não tem tempo? Você é religioso demais? Qual é a barreira que você tem colocado? Ah, eu não tenho tempo, pastor. Jesus vai te deixar de lado e vai fazer sozinho. Quando faltar os profetas, quando faltarem os arautos de Deus, o profeta disse assim: olha, as pedras irão clamar. As pedras clamarão. 612 anos e o povo estava inseguro, gargarrado por uma religiosidade, e não se disponibilizavam em ir até os samaritanos, passavam de longe. A minha oração é que o Espírito de Deus leve a sua mente até aquela pessoa que você passa de longe e não convida para vir à igreja. A minha oração é que o Espírito de Deus, na sua mente, ele trabalhe para que você se lembre daquelas pessoas que você conhece, que você tem acesso, mas você não se empenha em conduzi-las a Jesus, em levar água viva para ela ou para ele, porque você tem água viva, e você tem água viva, e Jesus disse: olha, mulher, se tu conheceres quem fala contigo, tu pediria água viva. Aleluia, bendito seja o Eterno para sempre. Aleluia. Jesus fica sozinho para nos ensinar. Quando Jesus fica sozinho, ele está dizendo para mim e para você assim: olha, se você não quiser ir, eu vou. Eu não sei o que isso significa para você, mas quando aqueles discípulos voltaram, Jesus já havia conversado com aquela mulher. Presta atenção aqui. Meu Deus, como a hora passa rápido. Como eu disse, dias de estudos. Em alguns minutos acabou a mensagem. O interesse de Jesus era oferecer água. Diga comigo, oferecer água viva. Não era qualquer água. Água viva. Sabe o que é água viva? Diga comigo, salvação. Salvação, água viva é salvação. E Jesus queria levar salvação àquela mulher de Samaria. Os discípulos não iam deixar. Quantas vezes você já pensou que não adianta? Quantas vezes você já pensou que eu cansei? Eu não quero saber disso. Se tem uma coisa que arde no coração de um pastor, é jamais desistir de alguém. Não importa se o camarada vai dar um like na mensagem que eu mandei para ele ou para ela. Eu vou continuar mandando, batendo, até que a porta se abre.
Porque a palavra de Deus nos ensina: batei, batei e abri-se-vos-á. Pronuncie isso: batei, batei e abri-se-vos-á. A palavra de Deus nos ensina: batei, batei e abri-se-vos-á. Oh glórias, bendito seja o Senhor. Buscai, buscai e encontrarei. Batei, batei e abri-se-vos-á. Oh glória a Deus, aleluia. Os versículos 13 e 14 diz assim, o 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Oh glória. O mestre oferece vida eterna àquela mulher. Você não entendeu? O mestre oferece vida eterna para aquela mulher. Oh glória. Qual era o interesse de Jesus por aquela samaritana? Oferecer vida eterna para ela. Porque se você não for até a pessoa e oferecer, aquela pessoa nunca vai entender e nunca vai receber. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 9, 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Se você não levar a palavra, a pessoa não vai ouvir a palavra. Jesus te ofereceu salvação àquela mulher. Quem sabe você precisa se libertar da sua religiosidade, para que você leve vida eterna às pessoas e não desista delas. Sabe o que é que Jesus quer? Que eu e você jamais desistamos de alguém, ainda que esse alguém seja negativo aos teus olhos. Você não pode desistir dele ou dela. Você precisa passar por Samaria e levar água viva para ela. Aleluia, glória a Deus para sempre. Aquela mulher já se sentia excluída, queridos. Excluir mais para quê? Aquela mulher já era rejeitada. Para que mais exclusão? Jesus sabia disso. Quantos traumas que aquela mulher já estava vivendo. Observe que quando ela chega ao poço, que Jesus, imagine comigo aqui, o poço era pequeno. É pequeno. Uma coisa de no máximo 3 metros de diâmetro. E Jesus estava lá sentado. Quando ela olha para Jesus, ela já percebe que era um judeu pela roupa. O judeu vestia diferente. Era muito comum no mundo antigo cada povo se identificar pela maneira de vestir. Olhando para Jesus, já sabia que ele era judeu. Ela não pergunta para Jesus: tu és judeu? Não, ela diz: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Você percebe a rejeição, a acepção, os traumas que aquela mulher já tinha na alma. Ei, aquela pessoa já tem trauma, querido. Mas é para você levar vida até ela. É aquela pessoa que Deus traz à tua memória, já tem trauma, já tem rejeição, já tem um não, mas Deus quer que você vá até ela e leve vida. Você está me ouvindo? Diga amém. Você precisa ir até ela e levá-la vida, vida em abundância, porque aquela pessoa precisa de vida, e Deus quer usar você para ir até ela. A mulher não havia esquecido a sua paternidade. Olha que coisa incrível aqui. A mulher não havia esquecido a sua paternidade. O que separava era apenas a religiosidade e os conceitos humanos. Olha o que diz aqui o versículo de número 12. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Perceba que aquela mulher, apesar de já haver passado 612 anos, ela não esqueceu a sua paternidade. Ei, olhe para mim aqui. A mulher samaritana pode estar lá, não vem mais na igreja, não quer saber mais da igreja, talvez está indo no bar, talvez está indo em lugares, caminhos que você, tortuosos, que você jamais, que você imagina e já rejeita só de imaginar.
Mas aquela samaritana não esqueceu a sua paternidade. Tu é maior do que o nosso pai Jacó. Como assim? Nosso pai Jacó. Ela não perdeu as suas raízes. Oh, glórias ao nome bendito de Jesus. Era apenas uma palavra, era apenas um encontro, era apenas um confrontamento, era apenas alguém cheio de Deus e cheio da unção de Deus para ir até ela e levar água viva até ela, porque ela já sabia de onde ela veio, ela já sabia as suas raízes, ela já conhecia o pai Jacó e não abria mão do pai Jacó, e tinha orgulho para dizer: olha, esse poço foi o nosso pai Jacó. Ele bebeu água, ele mesmo bebeu água, e os seus animais aqui. Era apenas um encontro. E você é o caminho, você é o canal que Deus quer usar. Você é a pessoa que Deus quer usar para encontrar essas pessoas que estão como aquela samaritana. Por causa dos traumas, não ia até Jerusalém. Por causa da rejeição, não ia até Jerusalém. E quantas pessoas que estão feridas, e você sabe disso, e não vão até a igreja porque estão feridas, porque tem traumas, porque tem etc e etc. E Deus quer usar a sua vida para levar a essas pessoas uma palavra, levar vida para essas pessoas, levar água viva para elas. Abra o seu coração em nome de Jesus. Glórias ao nome bendito do Senhor. Escute uma coisa aqui. O texto diz assim: o versículo 8: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O momento era oportuno de se aproximar daquela mulher. Ei, se você tem sensibilidade de Deus, eu quero profetizar na sua vida. Deus te dará um momento oportuno para você ir ao encontro da samaritana. Deus te dará um momento oportuno para você ser canal de bênção na vida da samaritana. Deus te dará um momento oportuno, Ele preparará um momento oportuno para que você vá ao encontro da samaritana, do samaritano, daquele que está ferido, daquele que está traumatizado e não vem à igreja por conta dos traumas, e você será a pessoa ideal que Deus irá usar. Glória. Glória a Deus para sempre. Eu quero resumir aqui, para que possamos encerrar a mensagem. Os versículos de número 39 ao versículo 43. Aquela mulher rejeitada se tornou uma grande missionária. Em pouco tempo. Diga comigo, em pouco tempo. Ei, não precisa muito tempo para Deus operar. Tira isso da sua cabeça. Aonde você não vê nada, não enxerga nada. O Deus dos céus, Ele fará prosperar algo tão grandioso que você vai olhar e vai glorificar ao Eterno por coisas grandes que Ele fará. Quantos estão comigo? Levante a sua mão e dê glórias a Deus. Em pouco tempo, diz o texto bíblico, versículo 39 ao versículo 43, e muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra daquela mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tem feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, olha isso, indo, pois, ter com ele, porque Jesus ficou 2 dias ali,
Ele andou 152 quilômetros, 3 dias de caminhada. E aonde que ele descansou? Diga comigo, lá na aldeia em Samaria. Ele ficou ali 2 dias. 3 dias. Não, 2 dias, diz o texto, versículo 43. Olha o que diz o texto bíblico. Indo, pois, ter com Jesus os samaritanos. Já não era mais a mulher samaritana, mas os samaritanos foram ter com Jesus, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido, tivemos contato com ele, sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o ungido, o Salvador do mundo. Bendito seja Deus. Escute uma coisa, fique de pé, por favor. Eu quero que você feche os teus olhos e guarde no seu coração, para que você seja usado por Deus para ganhar o samaritano. Não rejeite aquele que está longe e você tem acesso a ele. Não rejeite. Faça algo para trazer a Deus. E você pode. E Deus tem dado recurso a você. Então faça algo, pelo amor de Deus. A palavra de Deus clama, que o Espírito de Deus clama a você nesta noite. Faça algo para trazer as pessoas, para levar vida para as pessoas, porque o Espírito de Deus convoca-nos nesta noite. Aleluia. Quem faz a obra não é você. Você é o canal que Deus quer usar. Levante a sua mão, receba em nome de Jesus. Você é o canal que Deus quer usar. Então, se você tem fé para receber, receba nesta noite algo especial da parte de Deus, para que você possa prosperar na sua vida, no seu ministério, e seja um missionário, seja uma missionária em nome de Jesus. Não fique acomodado na sua religião.